Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Daremos continuidade à exposição do Sermão do Monte. Mateus 5, do capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Evangelho de Jesus. Louvado seja. Que eu compreenda, que eu proclame, que eu viva a sua palavra. Senhor Deus, nessa manhã nós estamos aqui em mais um dia cultico de adoração ao teu santo nome. Bendizemos e adoramos o Senhor, porque sabemos que o Senhor é santo, justo, fiel e verdadeiro. E quem seríamos nós sem a tua presença? Quem seríamos nós sem a tua graça derramada em nossas vidas? Não passaríamos, Deus, de um perdido no mundo. Mas aprove o Senhor nessa manhã nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo, para podermos, Deus, proclamar e bendizer o teu santo nome. E eis, Deus, a tua palavra lida, que será exposta. Que o Senhor nos conduza em um momento, Deus, de crescimento, de avivamento, de despertamento em nossa fé, para que o teu nome seja mais uma vez glorificado em nossas vidas. Alimenta, Deus, a sede e a fome que há em nós. Sacia o nosso espírito, sacia, Deus, o nosso desejo de te conhecer, porque nós precisamos conhecer-te cada dia mais. Que seja a tua palavra, Deus, em nossos corações, germinada, que venha frutificar e que venha dar frutos para a tua glória. E que assim seja o teu nome conosco neste momento, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode tomar assentos. Vocês querem que ligue o ar? Ou tá bom aí para vocês? Quero ligar, estou sentindo calor. Vamos ligar esse... Tá aí. Nós vamos continuar a exposição do Sermão do Monte e vamos fechar hoje esse bloco discursivo acerca da vingança. E o último versículo a ser trabalhado, o último discurso que nós trabalharemos dentro desse bloco, é o versículo 42. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem lhe deseja que lhe empreste. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante recorrente dentro da questão da cristandade. Falaremos sobre generosidade, falaremos também sobre a questão da caridade cristã, de que forma nós devemos prestar assistência àqueles irmãos que, de fato, necessitam do apoio, que necessitam da nossa intervenção quanto filhos de Deus. E é interessante ver que Jesus está desconstruindo todo o conceito que havia sido estabelecido pelos fariseus e os saduceus em relação à interpretação da lei. Então, ele não vem para mudar ou abrogar a lei, ele não vem para desacreditar a lei que foi dada ao povo por Moisés, mas ele vem para trazer a real interpretação da lei, aquela que de fato Deus havia dado ao seu povo para que eles vivessem. E quando nós estudamos a questão da lei, nós vemos que a lei ela tem um princípio. Qual o princípio? Quem lembra do princípio da lei? Ninguém lembra. Preservar a vida. Então, a lei de Deus ela tem uma especificidade, que é a preservação da vida. E a lei de Deus manifesta o caráter de Deus. A lei de Deus manifesta os atributos de Deus. A lei de Deus manifesta quem Ele é.
Então nós vamos ver que a lei de Deus nos ensina a ter uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de acordo com aquilo que o próprio Deus é. Então ele está nos orientando, está nos mostrando, está se revelando através da sua lei para que nós venhamos nos tornar de fato imagem e semelhança do nosso Criador. Então a lei ela tem essa recorrência de nos apontar o verdadeiro caráter de Deus. Então, quando nós adentramos aqui nesse versículo 42, nós vamos voltar a falar de uma palavra que já foi aqui muito bem trabalhada, que é a questão da justiça. E quando nós analisamos essa palavra dentro do escopo da língua hebraica, nós vemos que essa palavra ela é tzadik. Então, tzadik quer dizer justiça. Então, a justiça de Deus, ela não é simplesmente uma justiça qualquer. Não é simplesmente o aspecto da justiça que nós compreendemos no linear humano. Mas a justiça de Deus fala do próprio caráter de Deus, fala do próprio atributo de Deus, fala de uma inerência daquilo que ele é. Ele é um Deus justo. Então, falar sobre justiça é falar sobre quem Deus é. Falar de justiça nas Escrituras Sagradas é manifestar um atributo sagrado do próprio Criador. E essa palavra, ela tem um peso, uma conotação muito forte dentro da história do povo da aliança. Ela descreve a fidelidade prática à aliança de Deus. Ser justo significa viver de acordo com as exigências do pacto, refletindo o caráter do propósito do Senhor. Por isso, a assistência ao necessitado, ela não pode ser considerada simplesmente como um ato de bondade opcional, mas nós estamos falando de um caráter de justiça que é pertinente àquele que é verdadeiro discípulo. Então, quando nós falamos de justiça, nós não estamos falando simplesmente no aspecto eu vou fazer justiça em determinado ponto. Em determinada ocasião, eu serei justo. Não, aqui nós estamos falando de um atributo de Deus que deve estar inserido em nós. Eu sou o justo, então a minha forma de viver é em justiça. A minha forma de se relacionar com o mundo é em justiça. E não na minha justiça, mas na justiça daquele que é santo, perfeito e poderoso. Nós estamos falando de uma justiça superior. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 10. Versículos 17 e 18. Deuteronômio 10, 17 e 18. Como sempre, eu vou requisitar aos senhores e senhoras e a todos os demais que façam a leitura no 3. Todos acharam? 3. Pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses do Senhor e Senhor dos reis. Deus grande, poderoso e terrível, que não faz exceção de pessoas, nem aceita o fogo, que faz justiça e a viúva e a estrangeira. Então veja o que nós acabamos de ler. O Senhor é Senhor dos senhores. Ele é Deus dos deuses. E no final do versículo vai dizer duas coisas muito interessantes, do versículo 17. Não faz o quê? Não faz acepção de pessoa e nem faz o quê? Aceita o quê? A nossa justiça faz acepção de pessoas? A nossa justiça aceita suborno? Sim, mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus ela é perfeita porque trata do próprio caráter de Deus. E olha como Deus se coloca como defensor da justiça de três diferentes aspectos de pessoas. Ele vai dizer que faz justiça ao órfão, que faz justiça à viúva e que ama ao estrangeiro.
E dentro desse aspecto da lei de Deus, daquilo que Deus está ensinando ao seu povo ainda através de Moisés, nós vamos discorrer a base desse sermão. E ele diz de forma categórica: faça justiça. Ele está falando no versículo 18 de Deuteronômio 10. Faça justiça. Ele não está pedindo ocasionalmente para você praticar justiça, mas é um estado contínuo de prática, um estilo de vida que você tem que cultivar. É algo que tem que ser inerente ao discípulo de Cristo Jesus. É algo que tem que estar fundamentado nos nossos conceitos basilares de fé. Não é algo que ocasionalmente deve ser prestado, mas é algo que tem que ser feito continuamente. Justiça. E ele vai trazer aí a questão da assistência social. Não é caridade. Nós temos que quebrar esse primeiro, essa primeira mentira que tem dentro do nosso coração. Nós não estamos aqui para fazer caridade, mas nós estamos aqui para cumprir a lei de Deus. E é essa a lei de Deus que está sendo estabelecida, que nós venhamos fazer justiça ao órfão e à viúva e amar ao estrangeiro. Era algo obrigatório dentro da aliança, daqueles que eram aliançados dentro do povo de Israel. Não era algo restrito às autoridades, não era algo restrito aos homens e mulheres importantes, mas era do mais pequeno, do menor ao maior, cobrado, exigido que ele praticasse a justiça de Deus. Então veja, Deus vai usar a palavra tzadik, a justiça, e vai usar mishpar, que é direito ou juízo. Era direito do povo oprimido, no caso aqui da viúva, do órfão e do estrangeiro, que eles tivessem a sua assistência ali por meio da lei de Deus, que eles fossem acolhidos, socorridos e assistenciados pela lei do Senhor. Era obrigação, não era uma questão de querer ou não fazer. Havia uma lei estabelecida pelo próprio Deus, e o próprio Deus está se colocando como o vingador, o justiceiro desse povo. Ele mesmo está se colocando como aquele que vai inquirir em favor desses necessitados. Então, a generosidade era compreendida como uma expressão máxima, concreta da justiça dentro da aliança. Não era algo fora da aliança. A justiça, ela está dentro da aliança de Deus. Então, nós vamos ver Moisés apresentando esse tripé aí social de necessitados. O estrangeiro, por não possuir direito à terra e nem herança familiar dentro da estrutura de Israel. O órfão, porque carecia totalmente da proteção paterna. Um homem, ele tinha um papel fundamental, como ainda tem hoje, de ser o provedor, de trazer segurança e de estabelecer ali os cuidados necessários para a subsistência da sua família, dos seus filhos. Então, se o homem fosse tirado por decorrência de morte ou de qualquer outra coisa, ele ficasse incapacitado de poder prover a sua família, aquelas crianças poderiam se tornar órfãos ou dependentes, de certo modo, de outros para a sua subsistência. Então veja como a figura paterna ela era de fundamental importância para a sobrevivência. E uma vez que essa figura era tirada e apareceria a figura do órfão, do dependente, esse dependente agora ele necessitaria da ajuda de terceiros para sobreviver. Do mesmo caso, a viúva. A viúva ela dependia exclusivamente do seu marido. A viúva, a mulher, dependia exclusivamente do homem para suprir as suas necessidades de subsistência. E uma vez que é tirado esse homem, essa figura masculina, provedora, patriarcal, a família desmoronava. A família ficava desestruturada. Então, de que maneira agora essas pessoas poderiam sobreviver, poderiam viver? Quem é que iria lutar pela causa deles? Quem é que iria agora poder cuidar deles de fato? Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão poderoso, Deus ele é tão grandioso que ele já deixa na lei escrito o que deve ser feito. E hoje nós temos todo um sistema de lei dentro da LOAS, dentro do assistencialismo da nossa Constituição, que prevê todo o assistencialismo a todos, a universalidade a todos aqueles que necessitarem
independente de qualquer coisa. Há um direito, uma prerrogativa dentro da lei. Mas olha como a lei de Deus já era perfeita lá atrás. Ele já estava cuidando do seu povo, já estava cuidando dos necessitados, ele já estava cuidando dos aflitos. E em Êxodo 22, do 21 ao 23, vai dizer: não afligireis o estrangeiro, nem oprimireis. A nenhuma viúva, nem um órfão afligireis. Ou seja, o povo da aliança era responsável pelo cuidado daqueles que necessitavam. E de maneira nenhuma eles deveriam ser afligidos, ou de maneira nenhuma eles deveriam ser esquecidos, de maneira nenhuma eles deveriam padecer, porque o próprio Deus já havia estabelecido leis para que eles pudessem ser acolhidos. O próprio Deus assume pessoalmente a defesa dos vulneráveis. O Senhor apresenta-se perante o seu povo como protetor ativo daqueles que estão sendo injustiçados. E nós temos a ideia de que temos que recorrer à justiça dos homens para que as nossas injustiças sejam sanadas. E lembre-se que a lei e a justiça do homem, elas são corruptas, elas são plausíveis de aceitar suborno, de fazer acepção de pessoas, mas Deus não. Deus, ele não faz isso, porque é o próprio caráter de Deus que está sendo manifestado através da sua justiça. E a dignidade é preservada, e eu acho algo incrível aqui dentro da lei de Deus, porque a lei de Deus, ela vem para preservar a vida, e a vida num contexto geral. A dignidade do povo ali também era preservada. Não era porque eles estavam em necessidade que eles deveriam ser humilhados, ser pisoteados, serem escarnecidos ou serem tratados como a escória da sociedade. Nós vemos que muitos dos nossos vulneráveis hoje, eles são tratados como lixos humanos, como refúgios da humanidade, como restos da sociedade. Mas Deus, ele não trata a sua criação dessa maneira. Nós tratamos. Deus não. Deus não trata as pessoas como lixo, como resto. Ele olha como criação. Embora esteja em pecado, embora esteja em amargura da alma, mas Deus vê ali a sua imagem e semelhança. E quando ele dá essa instrução ao seu povo, com sabedoria, ele instrui o seu povo acerca da assistência, da dependência na qual esse povo poderia ter através do cuidado do povo da aliança. Então, Deus protege o pobre sem destruir a sua dignidade individual. E a partir desses princípios que surgem as leis, que nós vamos estudar aqui. Havia uma lei ou leis que tratavam de como deveriam ser esse assistencialismo. Não é simplesmente dar dinheiro, não era simplesmente você ofertar algo, mas Deus, ele deixou uma instrução clara aqui para o seu povo, e nós vamos ler Levítico, você pode abrir aí para acompanhar. Levítico 19. Do 9 ao 10. Levítico 19, do 9 ao 10. No 3, vocês podem fazer leitura. 3. Quando também chegar esse da tua terra, o canto do teu campo não será totalmente, nem as filhas caídas colherás da tua mesa. Não buscarás a tua vinha, nem colherás o fato caídas da tua vinha. Deixarás o homem aos estrangeiros. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí havia uma instrução de que maneira deveria ser feito o assistencialismo. Aqueles que tinham culturas de vinho, de uva, de azeitonas, ou de espigas, ou de trigo, ou seja, qualquer outra coisa cevada, a lei já falava, olha, vocês não devem colher os extremos do campo de vocês.
e aquilo que ficar para trás não voltem para recolher. Isso é para quê? Para a alimentação de quem? De quem, gente? Dos ovos, das viúvas, do estrangeiro, dos oprimidos. Então, olha como é que Deus está construindo um assistencialismo dentro do povo da aliança. Não era dar dinheiro, não era dar esses programas de subsídio como o governo dá, mas era dar dignidade de trabalho e de sustento ao povo. Deus está falando, olha, deixe os extremos do campo para que os necessitados possam se alimentar, para que eles venham, trabalhem e tenham condições de adquirir o seu alimento por meio do seu trabalho. E quando nós lemos esse texto, eu vou entrar aqui um pouco sobre essa questão do assistencialismo. Veja como os governos deste mundo, eles pregam assistencialismo a fim de tirar a dignidade da pessoa, a fim de manter a pessoa escrava do sistema, a fim de manter a pessoa refém do assistencialismo. E nós vemos como esses governos de esquerda são mestres nesse tipo de prática. Eles querem manter as pessoas ali no cabresto, como o voto certo para as suas eleições. Mas Deus ele não está interessado em manter ninguém preso. Deus está aqui falando, dando condições de trabalho para que, através do trabalho do necessitado, ele tivesse condições de se autossuster. Ele poderia simplesmente falar aqui através da sua lei, olha, povo meu, povo de Israel, peguem os seus tesouros, peguem os seus valores e entregue aos necessitados. Entregue aos necessitados. Mas não, ele está fazendo diferente. Ele está falando, olha, deem condições para que o meu povo seja suprido. Mas o meu povo vai trabalhar pelo seu sustento. Vai ter condições. Isso trabalha dois aspectos, porque o dono do campo, ele ia ter que ser alguém com coração generoso, não ganancioso, para não tirar 100% do lucro ali, mas deixar parte desse lucro ou desse eventual lucro para as pessoas necessitadas. Diferente do governo de hoje. Eles querem arrancar tudo de nós para poder ter vantagens em relação às pessoas. Deus ele trabalha num mecanismo totalmente diferente. E quando nós lemos a história de Ruth, nós vemos essa ilustração muito clara. O que Ruth, quando volta com Noemi, ela vai para o campo de Boaz, e Boaz ali dá instrução aos seus servos, olha, deixa as espigas, até joga um pouco mais lá para que ela possa pegar e se alimentar, e alimentar também a sua sogra por conta dali da história. Então, olha o cuidado de Deus sendo estabelecido aos necessitados. Deus não está tirando a dignidade, Deus está dignificando. Coisa triste é quando a pessoa já está na lona e a outra ainda vai lá humilhar. Coisa triste é quando a pessoa já está necessitada e ela tem que passar por mais aflição por conta da sua condição de vida. Coisa triste é quando a pessoa já não tem nenhum de subsistir e ela ainda tem que passar por mais privações. E nós temos que aprender como fazer justiça. De que maneira nós devemos fazer justiça. Não é simplesmente um conceito para nós. Tem que ser, o nosso estilo de vida tem que ser baseado na justiça de Deus. O necessitado tinha pleno direito legal de entrar no campo e colher com suas próprias mãos o seu sustento. O rico era impedido de ser egoísta, enquanto o pobre não era humilhado ao receber a sua provisão, pois a lei de Deus garantia a sua dignidade. E havia mecanismos de restribuição dentro da aliança. Nós vivemos em um mundo capitalista na qual o acúmulo do capital é o ideal a ser atingido por cada um de nós, né? Quem aqui não quer ganhar cada dia mais, ter uma conta rechonchuda lá, ter cada vez mais bens e cada vez mais se enriquecer? Esse é o ideal do mundo capitalista. Quanto mais eu tiver, melhor será para mim. Mas a lei de Deus, ela não pensa dessa forma. A lei de Deus, ela não vem para construir um conceito de acúmulo irresponsável ou egoísta, mas a lei de Deus vem para construir um conceito de que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou,
é para servir a Deus e ao próximo. É o princípio da mordomia cristã. Nós temos que aprender de que todos os bens que Deus tem nos dado não é para que nós acumulemos e desfrutemos egoístamente disso, mas é para que nós venhamos viver uma vida na qual nós podemos glorificar a Deus e também assistenciar ao necessitado. De que adianta acumular bens se o seu bem só serve para a sua vaidade, para os seus prazeres? Se ela não resgata ao oprimido, se ela não resgata a viúva, se ela não ajuda o órfão, se ela não ajuda o estrangeiro, de nada vale. Você está vivendo uma vida autocentrada. Então Deus ele estabelece mecanismos aqui aonde eu vou pedir para você acompanhar para que a gente possa ter uma elucidação bem melhor do texto. Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, do 28 ao 29. E aí ele vai falar sobre a questão do dízimo trienal realizado a cada 3 anos, na qual esse dízimo era destinado não ao templo, mas era destinado as pessoas necessitadas, as pessoas que precisavam. No caso aqui, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Se vocês encontraram, pode fazer a leitura no 3. 3. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão levita, pois não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que está dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, meu Deus, te abençoe todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, a cada 3 anos era destinado ali um dízimo trienal, né? A cada 3 anos, voltado especificamente para suprir as necessidades dos aflitos. E outra, Deuteronômio, você já abre aí 15, do 7 ao 11. Vamos fazer leitura também desse texto. Deuteronômio, está aí pertinho, né? Do 15, capítulo 15, versículos 7 ao 11. Todos acharam? Então, no 3, façam leitura. 3. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, o Senhor, teu Deus, te dará, não endurecerás o teu coração, nem deixarás as mãos do teu irmão pobre. Antes, abrirás toda a mão e lhe prestarás em volta. Quando vais para as tuas cidades, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo do 7º ano, o ano da remissão. Dissolve os teus olhos, sejam malignos para o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja de ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Quando lhe oderes, por isso te abençoarás o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Pois nunca deixarás de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Capítulo 15, se você começar a ler desde o versículo 1 aí, vai falar sobre a questão do ano sabático, né? Então veja, a cada 7 anos era estabelecido por lei a remissão de todas as dívidas e a proteção dos vulneráveis. E a palavra aí é muito clara, olha, não sejam malignos em seu coração. Não deixe de assistenciar aqueles que necessitam, não sejam avarentos, não sejam egoístas, porque Deus é quem é o juiz de todos nós. Então Deus ele deu esses mecanismos ao povo para redistribuir ou para que não houvesse pobreza em demasia entre o seu povo.
a lei do dízimo trienal, o ano sabático, aqui no 7º ano, as dívidas deveriam ser perdoadas. E quando nós vamos chegar lá no versículo 42 do capítulo 5 de Mateus, nós vamos entender aqui o que estava acontecendo. Uma total distorção da lei, como nós temos trabalhado. Então, esses mecanismos visam impedir que a pobreza se tornasse permanente e que a riqueza se concentrasse apenas na mão de alguns indivíduos, que é o que acontece hoje. Hoje nós temos famílias com grande parte da riqueza global e os demais com aquilo que restam, né? E Deus, ele é muito sábio nessas questões, porque ele já previu que o coração humano é egoísta por natureza. Então ele estabelece leis para que essas distorções não viessem a acontecer. E porque nós devemos também praticar a justiça, porque é o caráter de Deus. O Senhor é defensor supremo do vulnerável, como vocês acabaram de ler aí. Conforme expresso nas Escrituras, amai ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. É o Senhor que nos ensina a agir de maneira misericordiosa. É o Senhor que nos ensina a cuidar um dos outros. Qual é o segundo maior mandamento? Alguém lembra? Amar quem? Amar ao próximo como o quê? Alguém aqui quer alguma coisa ruim para si? Quer, gente? Claro que não, né? Todo mundo quer coisas boas. E por que nós também não queremos para o próximo aquilo que nós desejamos? Geralmente nós damos o que sobra ou aquilo que já está em condição de uso ou em qualquer outra situação, é aquilo que nós passamos. Mas ninguém tem a perspectiva bíblica de dar ao próximo aquilo que deseja para si mesmo. E ninguém deseja algo de ruim ou algo de algo que não seja bom para si. Então veja como Deus está trabalhando essa questão da real caridade em nossos corações. E além disso, Deus exige que o povo venha trazer à memória que eles já foram também estrangeiros na terra do Egito. Eles já sofreram como escravo, eles já sofreram as duras penas. E aí, lá em Deuteronômio 10, 19, que nós já lemos, Israel deveria lembrar-se constantemente de sua própria história. Vocês já foram vulneráveis, vocês já dependeram da graça, vocês já foram socorridos por Deus. Portanto, a ética da aliança nasce de forma indelegível na memória redentiva. Deus nos faz lembrar de onde nós saímos. Deus nos faz lembrar de quem nós éramos, de quanto nós dependíamos da sua maravilhosa graça para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. Nós temos que sempre rememorar quem nós éramos, não como a fim de saudosismo, mas a fim de enxergarmos a grandiosa obra de Cristo Jesus em cada um de nós. E lembre-se que um dia você também já foi necessitado. Um dia você também já foi alguém vulnerável. Um dia você foi alguém que dependia também. Então nós temos que trazer à memória quem nós éramos a fim de lembrarmos a ação de Cristo, doando da sua vida para cada um de nós. E esse é o chamado para cada um de nós, que nós venhamos doar a nossa vida em prol do próximo, em amor a Deus, em obediência à palavra de Deus. Santidade e justiça não podem ser separados. No capítulo 19 de Levítico, ele vai falar sobre a questão da santidade e também sobre a questão de amar ao próximo. Não oprimirás o teu próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Afastar essa ritualidade da religião que separa a justiça de Deus, a caridade de Deus da justiça. Elas andam junto. Não tem como eu ser santo e ser justo separadamente. Essas duas coisas, elas são intrínsecas, porque a justiça de Deus é santa, a santidade de Deus é justa. Não tem como eu separar isso. Então não tem como eu dizer, olha, eu sou santo, eu sou um crente piedoso, se eu não praticar a justiça que está sendo ensinada através do Sermão do Monte. E nós vamos ver que Jesus vai falar que a nossa justiça tem que exceder a justiça do fariseu. Não uma justiça mecanizada, não uma justiça religiosa, mas uma justiça genuína, como eu falei,
que manifesta o próprio caráter de Cristo Jesus. Então, quando nós chegamos aqui no capítulo 5, no versículo 42 de Mateus, nós vamos ver que os homens justos, os tzadik, aqueles que eram os principais da lei, eles tinham distorcido toda a lei de Deus. E é interessante, se você for em Mateus 18, vai falar sobre a parábola do servo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. No 18, 23, a parábola do credor incompassivo, onde Jesus vai ilustrar aí a historinha de um homem que ele tinha uma dívida descomunal, desproporcional, que era impossível de ser paga. E ele chega diante ali do seu senhor, daquela pessoa do seu soberano na qual ele devia, e ele se humilha. Ele chora, ele se coloca ali em contrição, e o seu senhor, muito compassivo e bondoso, perdoa a dívida dele. E uma vez perdoado, ele se sente muito alegre. Mas quando passa um tempo, ele vê alguém que deve uma quantia que é um dia de trabalho para ele. E ele começa a inquirir: você tem que me pagar, você tem que me pagar. A ponto de levar aquela pessoa que devia muito pouco em relação à dívida que ele devia, o perdão que ele havia recebido, ele está levando essa pessoa para o tribunal para julgar. E os servos do Senhor, ao ver isso, falam: olha, aquele servo não foi perdoado uma dívida imperdoável, e agora ele não está perdoando uma dívida pequena. Ele não está sendo capaz de perdoar. E ali o Senhor volta aquele servo ruim, aquele servo mau, e lança eles no tormento. Mateus, dentro do seu contexto de redação, da estrutura do seu texto aqui, ele sempre está fazendo uso desse recurso jurídico, dessa ida ao tribunal humano. E era simplesmente assim. A vida do povo de Israel no tempo do segundo templo eram causas pequenas que estavam sendo levadas aos juízes humanos. O povo não estava se compadecendo do órfão da viúva. Aqueles que deveriam cuidar do órfão e da viúva estavam oprimindo o órfão e a viúva. E quando se fala da lei do ano sabático, quando estava perto ou quando era ano sabático, eles não emprestavam mais dinheiro a ninguém. Eles não assistenciavam mais ninguém. Eles não socorriam mais ninguém. Diferente de nós hoje que pregamos o empréstimo para pagar dívidas ou comprar coisas, o empréstimo para aquela época não servia para esse tipo. Não era essa conotação que nós hoje temos. Era para a subsistência. Se alguém tinha uma necessidade muito extrema, que estava ali a ponto de morrer, passar fome, ele ia recorrer através do empréstimo. É essa a figura que está sendo aqui apresentada. O empréstimo era para resgatar a pessoa, para que ela não viesse a padecer em meio às suas necessidades. Então veja, quando chegava perto do ano 7º, eles falavam: não, eu vou ter que emprestar, mas eu sei que eu não vou receber. Para que eu vou emprestar? Para que eu vou dar? E eles tinham criado essa cultura dentro do povo da aliança. E Jesus vem aqui para quebrar esse discurso deles, vem aqui para mudar a mentalidade deles, vem aqui para tirar essa estrutura que havia sido construída. E nós vamos ver aqui, dentro do texto, dá a quem te pede. O verbo grego utilizado aqui é didou. Encontra-se no imperativo, ou seja, é uma ação contínua. Continue dando, continue ajudando, continue fazendo. É algo que começa e não termina. Lembra do estilo? Nós temos que ter um estilo de vida baseado na justiça de Deus. Então é contínuo, ele não para, ele não cessa, ele não termina. Então continue a
assistenciar o povo. Significa se alguém cuja vida é caracterizada pelo ato de repartir, não se trata de um ato de caridade isolada ou espontâneo, mas se trata de um estilo de vida autêntico. Nós temos a péssima formação cultural de que nós temos que ajudar só quando a pessoa está necessitando ali. E é pontos muito isolados da nossa vida na qual nós praticamos a caridade ou a assistência a alguém. Nós não temos a prática do envolver-se na vida do outro e ajudá-la de fato. E nós vamos trabalhar isso dentro desse sermão. Então ele está falando, dá a quem te pede. O pedido mencionado no texto refere-se estritamente à necessidade genuína, não aquilo que a pessoa acha ou aquilo que ela quer receber, mas nós temos que olhar para a necessidade genuína, até mesmo para que nós não venhamos incorrer em erros. E nós vamos ver isso no decorrer do sermão aqui. Não deve ser interpretado como uma autorização para o sustento de preguiçosos ou da exploração fraudulenta, mas quando ele fala, dá a quem te pede, nós devemos ter sabedoria para assistenciar aqueles que de fato necessitam. Como está falando aqui, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Qual a necessidade? A real necessidade deles. É aí que nós vamos ajudar. E nas palavras de Paulo, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não quer trabalhar, esse também não coma. E é muito interessante se nós analisarmos o nosso contexto hoje de nação, o que mais acontece hoje são pessoas que não querem trabalhar, mas querem o quê? Comer. E comer, no que eu falo, é na estrutura geral da vida. Elas querem luxar. E aí eu vou contar um caos lá da terra da minha mãe. Eu não vou falar o estado porque talvez caia no YouTube, né? E aí eu possa sofrer sanções jurídicas. Mas no estado lá mais para cima, onde minha mãe mora, as pessoas não querem mais trabalhar. Elas recebem uma renda que é uma boa renda. E o que elas fazem o dia inteiro? Ficam no bar, jogando dominó, dançando forró e tomando o seu goró. Quem dessas pessoas vai querer trabalhar? Quem? Ninguém. Então Paulo está falando, olha, se a pessoa é preguiçosa e se ela está padecendo por conta de preguiça, o que ela tem que fazer? Vá trabalhar. Há uma diferença de pessoas que estão passando por um estado de necessidade por conta de uma eventualidade da vida e tem uma diferença daquelas que estão com preguiça de trabalhar e estão padecendo por conta da sua preguiça. A esses não, a esses nós não ajudamos. A esses nós mandamos, vá trabalhar, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então nós temos que ter essa mentalidade de quem nós estamos ajudando e por que nós estamos ajudando. Por que a pessoa está no estado de necessidade? É por conta da preguiça ou por conta de uma catástrofe da vida ou por conta de uma provação da vida que ela está necessitando de ajuda? Então Jesus não está abolindo a sabedoria da caridade, mas ele está nos dando ferramentas plausíveis para agir de maneira efetiva. E quantas igrejas não são enganadas, né? Vem a pessoa ali no pé da porta e fala, pastor, me dá uma cesta, eu tô com fome. Isso já aconteceu lá em Taguatinga Norte. O cara com uma criança pequena, meu irmão, me dá um dinheirinho para me comprar o gás. Me dá o dinheirinho aí porque eu tô morrendo de fome. Aí o Jerry, não, vou te dar uma cesta. Tu quer a cesta? Não, eu quero o dinheiro, a cesta eu não quero. E o dedo do cara todo queimado de cachimbo. Aí você vai ver a história do cara, mala, e ainda usa a filhinha pequena para tirar vantagens e proveito. Então, ser caridoso, praticar a caridade, praticar assistencialismo de uma forma bíblica, não implica nós sermos trouxas, babacas. Não é isso. Nós vamos ajudar sim, mas a quem necessita de fato. A quem de fato necessitar, nós vamos acolher.
E nós temos que combater esse assistencialismo que gera a dependência, que gera a preguiça, que gera a safadeza que está esse país. Nós não devemos fazer parte disso, nós devemos fazer o caminho contrário. Nós devemos dar dignidade, trabalho, para que aquela pessoa tenha condição de se autossuster. Mas hoje isso virou uma moeda de troca. E quantas pessoas se submetem a essa situação? Então o problema é o coração sempre, é a motivação do coração. E então quando nós olhamos para essa situação, as primeiras perguntas que vêm a nós é: será que de fato essa pessoa merece? Será que de fato o meu dinheiro está sendo bem empregado a esse indivíduo? Ou o que eu vou ganhar ajudando essa pessoa? Nós sempre nos fazemos essas perguntas. Vai valer a pena nós ajudarmos? E o entendimento aqui que Jesus está trazendo para nós é o seguinte: como discípulos, nós devemos perguntar: como posso glorificar a Deus servindo ao meu próximo? Como é que eu vou servir melhor ao meu próximo? E aí eu tenho que voltar para a palavra. Então, muitos indivíduos, eles não têm dificuldade de contribuir financeiramente com uma causa, com uma missão ou com algum tipo de projeto social. É muito fácil, é mais fácil você contribuir dessa forma do que de fato você contribuir pessoalmente para uma pessoa necessitada. Sabe por quê? Porque para nós nos envolvermos com a necessidade do outro é muito mais difícil do que nós nos envolvermos com a causa, porque quem está à frente da causa vai usar os recursos que está sendo ali alocado. Agora, é muito complicado eu me colocar na dor do outro. É muito complicado ou difícil eu abrir mão da minha vida para ajudar o outro, porque a verdadeira caridade do Senhor, ela ensina-nos que nós devemos nos relacionar. Ela é relacional. Como é que eu vou ajudar alguém que eu não conheço? Eu tenho que conhecer a dor. Eu tenho que conhecer a miséria do coração, miserocárdia, que vem da palavra hesed. Hesed em hebraico é misericórdia. Misericórdia é sentir a miséria do coração do outro. Então, como é que eu vou sentir a miséria do coração do outro se eu não estiver com ele? Então, geralmente, é muito mais fácil nós ajudarmos causas do que ajudar pessoas. Mas o que nós estamos sendo instruídos aqui, relacionamento. Relacionamento é entender o outro para ajudar o outro. Não voltes as costas para quem lhe pede. Qual o contrário de não voltar as costas? Qual seria o antônimo, dessa expressão? Tia Sandra, ajuda o povo aí, tia Sandra. Qual seria o contrário de não voltar as costas? Voltar à frente. Olhar de frente. Olhe de frente. Olha o que está falando na palavra do Senhor. Não vire as costas para o necessitado. Você tem que olhar de frente. A palavra está nos instruindo. Olhe de frente à necessidade. Olhe olho no olho daquele que necessita. Não vire as costas. Não ignore a pessoa que está te pedindo ajuda. Mas olhe a dificuldade que essa pessoa está vivendo. É muito mais fácil nós simplesmente dizermos: não é comigo não, isso não me importa, não me interessa. Se vira. Nós somos assim. O difícil é nós olharmos de frente, participar de fato daquilo que é a necessidade do outro. Então, a imagem que o Senhor está nos passando aqui é uma imagem muito forte. Não é o olhar, e aí ele vai depois trazer também a questão do bom samaritano. Aqueles que passaram de largo, deram as costas para aquele que necessitava porque ele era samaritano. Não, porque ele estava ali caído e poderiam contaminar. Mas vem um samaritano que não tem nada a ver com a cultura ali e acolhe por amor. Se envolve. Olha de frente a dor do outro. Veja a diferença. Veja a diferença de nós nos tornarmos de fato discípulos de Cristo Jesus. Nós temos que olhar de frente à necessidade do outro. Nós não devemos dar as costas, nós temos que envolver em amor.
Essa advertência possui uma conexão direta com outras passagens da Bíblia. Em Provérbios 21:13 vai dizer: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Tiago 2. Vamos abrir essa passagem de Tiago porque ela é muito interessante. Tiago 2, do 15 ao 17. Tiago 2, do 15 ao 17. No 3 vocês podem fazer leitura. 1, 2, 3. Se um irmão ou irmã estiver sensível e necessitado em qualquer negócio, e que seja sem oportunidade necessária para existir. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Quem é que está falando isso daí, gente? É o Leno que está falando? É o pastor Ricardo? Olha o que as escrituras estão falando. Se você fala para o seu irmão, olha, vá em paz, e não dá de prover a ele, a sua fé ela é morta. E como nós não já passamos por isso, ouvimos situações como essa. Alguém que chega para pedir ajuda e a pessoa com fome, morrendo de fome ali, não, vou orar aqui para Deus encher teu bucho. E você com dinheiro no bolso ali, não vou dar do meu dinheirinho não, vai em paz. A fé sem obra, ela é morta. Qualquer dentre vós que lhe diz aí de em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo dar-lhe o que é necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta. A questão do pecado da omissão. O pecado nem sempre consiste em praticar de fato mal ativo, mas muitas vezes reside em ignorar intencionalmente em fazer o bem. Nós podemos fazer o bem, mas nós não fazemos, nós negligenciamos, nós omitimos a nossa ação, seja por qualquer motivação que for. A omissão possui um denso peso moral diante de Deus. A cultura contemporânea desenvolveu desculpas sofisticadas para justificar a indiferença, tais como: eu não tenho tempo. Quantas vezes nós não justificamos a nossa omissão com eu não tenho tempo? Alguém resolve isso. Problema do pastor e do diácono. Eles que se virem. Ou não é minha responsabilidade. Ou pior ainda, não é minha culpa ele estar assim. Jesus, contudo, remove todas essas injustificativas e nos ensina a praticar a verdadeira justiça, a justiça que manifesta o caráter de Deus e que excede a justiça dos fariseus e dos saduceus. E ele vai continuar nos ensinando ao que deseja que lhe emprestes. No mundo antigo, como eu já falei, o empréstimo não era para pagar dívida, mas era uma questão de existência. Então, esse pedido ele não deveria ser ignorado, ele deveria ser atendido. Porque quem estava pedindo ali, quem estava clamando, era alguém necessitado de fato. E eles estavam esquecendo do segundo maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Eles estavam pensando em deixar os seus bens intactos, em deixar o seu dinheirinho ali guardado, e não estavam socorrendo aos necessitados. E por isso que Jesus vai ter que usar essas palavras para poder
mexer com a cabeça daquele povo. Não se deve transformar a urgência do próximo em uma oportunidade de autopreservação ou egoísmo pessoal. Quando nós nos depararmos com a necessidade do outro, não é hora de nós nos preservarmos em nosso mundo de não envolvimento, mas nós temos que nos envolver e dispor daquilo que Deus tem nos dado para poder socorrer e acolher ao necessitado. E aqui eles voltam à questão do ano sabático. Eles estavam deixando de assistenciar o povo com medo de perder. Não estavam emprestando porque temiam ficar sem recurso. Ou seja, um coração totalmente egoísta, pensando sempre na autopreservação. E nós somos assim. Queremos para nós, mas o outro que se dane. Queremos sempre para nós, mas o outro que se vire. Tudo que Deus nos dá, tudo que nós temos é dádiva, é graça de Deus. Se você tem capacidade para ter algo, foi porque Deus te deu essa capacidade. Te deu saúde, te deu sabedoria. Então que você não use isso de maneira negligente, a negligenciar ao próximo. Jesus retoma de forma direta os princípios fundamentais estabelecidos na sua lei, na Torá, que proíbe determinadamente a exploração dos irmãos necessitados através da usúria. E nós vamos ver isso muito claro aí em Êxodo 22, 25, vocês não precisam abrir. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele, não cobrarás juro a eles. E esse é outro problema para nós, porque quando nós temos que assistenciar alguém, nós queremos que ele devolva o dinheiro, de preferência corrigido com o índice IPCA, inflação e tudo mais. Não é assim? E uma coisa nós aprendemos nessa casa, se você tem condição de dar, dê, não empreste. Se você tem condição de prover, provenha. Se esse dinheiro ou se esse recurso não vai te fazer falta, dê à pessoa. Nós ajudamos, mas nós ficamos com aquele peso no coração. Ai, meu dinheirinho querido. Ai, meu dinheirinho que vai me fazer falta na semana. Se for para ajudar desse jeito, não ajude, porque você está pecando. A motivação do seu coração está totalmente errada. O que Jesus não está ensinando não é um incentivo à irresponsabilidade financeira, conforme os conselhos de sabedoria contidos em Provérbios. Manda o preguiçoso ter com a formiga. Nós não temos que assistenciar ou prover pessoas que vivem a irresponsabilidade financeira. Ela tem que organizar a sua vida financeira para não ter problemas, né? Não é aprovação de manipulação. O amor cristão deve sempre caminhar com mãos dadas com a sabedoria. E muitas vezes nós somos levados pela emoção. E tem pessoas que são mestres em manipular. Chegam e contam aquela história mais sofrida, mais doída, mais que você fica ali com pena da pessoa. E não é ficar com pena, você tem que ser sábio para ajudar aquela pessoa naquilo que ela necessita, não naquilo que ela quer. Não é uma exigência de dar tudo a todo instante, ou a todos. O foco central do ensinamento reside na disposição sincera em acolher a necessidade real do próximo e oferecer de fato aquilo que ele necessita. E nós temos grandes exemplos de que dar é algo que vem da parte de Deus, porque o próprio Deus foi o grande doador. Deus nos deu o seu Filho, como vai dizer em João 3. Nos deu o seu Filho, bem precioso para a redenção de cada um de nós. Cristo entregou-se a si mesmo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. Jesus não apenas discursou sobre generosidade, ele encarnou perfeitamente a generosidade. Ele deu a si mesmo.
Será que nós estamos dispostos a seguir o caminho de Cristo, dar-nos a nós mesmos em amor aos outros? O Espírito produz liberdade, conforme Gálatas 5, 22 e 23 vai falar sobre o fruto do Espírito. Ele combate em nós o egoísmo, a ganância, a avareza, a autopreservação pecaminosa. E esse texto ele nos leva a um movimento reflexivo bem interessante. Ele trabalha a questão das nossas avarezas. O discípulo não deve estar preso aos seus bens, mas ele tem que ser alguém que está com as suas mãos abertas para acolher ao necessitado. O reino de Deus derrota a indiferença. O discípulo deve desenvolver uma sensibilidade, abrir os olhos, olhar de frente à realidade do outro, envolver-se de maneira misericordiosa com a necessidade do outro. Hesed, misericórdia, miserocárdio. O reino de Deus derrota a idolatria das posses. O discípulo é transformado e é impelido a abrir mão inteiramente dos seus recursos em prol do outro. Lembra o que nós estudamos ou vimos ou analisamos anteriormente? Se alguém te pede tua capa, dá a túnica. Vai além. Anda a segunda, a terceira, a quarta milha. Em Mateus 5:42, nós podemos olhar de maneira diferente daqueles homens que estavam escutando aquele discurso e tinham distorcido a lei da generosidade e do assistencialismo. Não é simplesmente dar, é envolver-se, é relacionar-se, é entender, é cultivar um verdadeiro evangelho naquele que necessita. Ao longo dessa exposição, evidenciou-se que Jesus não está propondo a filantropia segundo o mundo. Ele convoca seus seguidores a viver a autêntica justiça do reino. E a mesma justiça que preserva a lei de Deus, o caráter de Deus, em meio aos aflitos. A grande e a crucial indagação que o texto levanta é: quanto eu devo dar? Quanto eu devo dar? O meu coração reflete fielmente o caráter do que Deus fez em mim. Ele me salvou. Então eu devo estar disposto a dar, se necessário for, a minha vida ao próximo. E nós devemos fazer um exame como discípulos que está aprendendo, que está subindo ao monte, que está entendendo a chamada de Cristo Jesus. E nós devemos fazer a seguinte pergunta: a minha segurança ela está em Deus ou nas minhas reservas? As minhas mãos estão abertas ou elas estão fechadas? A minha generosidade ela é um momento oportuno ou ela é um estilo de vida? Contudo, a aplicação deste ensinamento ele deve ultrapassar as questões financeiras. Ela deve ser, de fato, relacional. O tempo todo nós temos que estar dispostos a escutar, a ouvir, a olhar o outro. E ajudar não significa simplesmente dar dinheiro, mas você pode dar o seu tempo, você pode emprestar os seus ouvidos, você pode emprestar o seu ombro. Quantas pessoas necessitam de um amigo para conversar e não têm um amigo? Quantas pessoas estão só, tendo esse tanto de gente aqui ao redor e nós não somos capazes de olhar para a necessidade do outro e se relacionar com o outro? Isso também é caridade. Isso também é generosidade. E quando fala de dar tudo, nós lembramos da mulher, da viúva de Marcos 12, que deu a última moedinha, tudo que ela tinha. E às vezes vai ser a nossa última moedinha. Mas quem está olhando o seu ato e a sua ação não são os homens, mas é o próprio Deus que está vendo a sua disposição de servir ao próximo em amor. Não faça para ser visto. Não faça para ser lembrado.
faça por amor a Deus. Feche seus olhos. Ninguém encarnou tão perfeitamente a generosidade e a caridade como nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi capaz de amar tanta humanidade a ponto de dar a sua própria vida pelo outro. Ninguém foi tão capaz de olhar sem julgar, sem desmerecer, como Cristo Jesus. Cristo Jesus não estava buscando as qualidades. Ele também não estava deixando de lado os defeitos, mas ele olhava para aquilo que poderia ser obra redentiva na vida de cada um de nós. Então, quando Cristo nos encontrou, ele nos encontrou perdido no pecado, e distante do seu grandioso e gracioso amor. E se hoje nós temos a condição de podermos ajudar a outros, é porque um dia nós fomos ajudados por ele. Se hoje nós temos condição de acolher ao necessitado, é porque um dia nós fomos acolhidos nos braços amorosos de Cristo Jesus. Caridade, generosidade não se resume a dar dinheiro, mas se resume a amar ao outro. E a pergunta para nós nessa manhã é o quanto nós estamos dispostos a amar. A pergunta nessa manhã é o quanto nós estamos dispostos a se entregar pelo outro. A sair da nossa zona de conforto, a sair da nossa zona, do nosso perímetro de comodidade pessoal e nos envolver. Senhor, como teu amor é grande, como teu amor é perfeito, como teu amor é sublime. E se não fosse esse amor, se não fosse essa maravilhosa graça em nossas vidas, o que seria de nós? Um dia nós estávamos distante de ti, mas o Senhor nos amou. Generosamente o Senhor nos resgatou, nos acolheu em seus braços. O Senhor perdoou as nossas dívidas. O Senhor rasgou a cédula de escravidão que estava em nós. O Senhor rompeu os agrilhões que estavam em nós. O Senhor tem nos ensinado de maneira tão grandiosa através do Sermão do Monte, de que nós precisamos ser discípulos teu. E ser discípulo teu implica, Deus, em aprender aquilo que o Senhor está ensinando. Implica em praticar essas verdades daqui para frente. E não omitir, Deus, a justiça. E não agir ocasionalmente. Mas termos um estilo de vida baseado na misericórdia, na justiça. E não olharmos ao próximo e virarmos as costas, mas sentir, Deus, de fato, a dor, a necessidade do outro. Como nós temos sido negligentes, Deus.
como nós temos omitido, Deus. Como nós temos sido falsos, Deus. Nós não temos sido capazes de olhar para o irmão do lado, Deus. Temos entrado domingo após domingo dentro dessa casa, Deus, e não temos nos envolvido com a dor do outro. Achamos que podemos viver um evangelho só. Deus, que a Tua palavra ela se torne vida em nós. Que a Tua palavra nos constranja e nos leva ao verdadeiro arrependimento, Deus, e à mudança que nós precisamos, Pai. Que a Tua palavra nos conduza, Deus, a vivermos sinceramente diante de Ti, Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa prescrutar o mais profundo do nosso coração, Deus, e tirar todo o egoísmo que ainda existe, Deus. Tira de nós, Deus, essa apatia que nós temos, Deus, em relação ao outro. Tira de nós, Deus, essa apatia que nós temos um dos outros, Deus. Tira de nós, Deus, porque não faz sentido nenhum nós estarmos com essas portas abertas se nós não nos amarmos em Cristo Jesus. Não faz sentido nenhum, Deus, nós estarmos nesse lugar, Deus, se não amarmos a Ti, se não amarmos uns aos outros, Deus. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Porque não é esse o tipo de igreja que nós queremos ser, Deus. Não é esse tipo de igreja que nós queremos viver, Deus. Não é essa mentira, não é essa hipocrisia, Deus. Não é isso que nós estamos fazendo aqui, Deus. Não, Pai, nós queremos viver sinceramente o Teu amor. Nós queremos, Deus, poder se envolver um com os outros, Deus. Entender a necessidade um dos outros, Deus. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos para viver esse evangelho, Deus. E cada dia mais, Deus, tem se tornado cada vez mais difícil para nós, Deus. Mas nos dá, Deus, o amor necessário para romper com isso tudo, Pai. Tira, Senhor, esse egoísmo de dentro de nós, Deus. Esse senso de autopreservação, Deus. Que nós vamos entender o que é ser igreja, Pai. O que é se relacionar de verdade, Deus. O que é amar uns aos outros. Como é que nós vamos sair a este mundo, Deus, se nós não aprendemos aqui dentro dessa casa a viver essa palavra? Não faz sentido, Deus. Por isso, nessa manhã eu te peço, Deus, conduza os nossos corações. Conduza-nos, Deus. Conduza-nos. Conduza-nos ao Senhor Jesus Cristo a sermos semelhantes a Ti. A amarmos como o Senhor nos amou. A espelharmos a Tua misericórdia, Deus, em nossos relacionamentos. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos, Pai. Amém.